Olá pessoal, seja bem-vindo às nossas videoaulas. Eu quero lembrar que nós temos uma revista, site, Ensino e Informação. O endereço é www.ensinoinformação.com. Aqui é o professor Altamir. Nós estamos com a parte de desenho geométrico. E o objetivo então dessa aula aqui é mostrar que o número raiz quadrada de 2 é construtível. Então, definição: um segmento ou número construtível se ele puder ser construído, representado geometricamente apenas usando régua não graduada, e compasso. Isso equivale a dizer que ele é comensurável, gente. Comensurável, olha essa palavra, comensurável. Ou seja, que o segmento pode ser comparado com a unidade. Vamos aqui um comentário aqui, ó. Números definidos por radicais. Todos os números que possam ser escritos usando uma forma finita de adições, subtrações, multiplicações, divisões e raízes de grau n inteiro positivo, são algébricos, certo? E, portanto, eles podem ser o quê? Construtíveis, usando régua e compasso. Agora, o contrário não vale. Então, o contrário, no entanto, não é verdadeiro, pois há expressões algébricas que não podem ser representadas dessa maneira. Todos esses números que não podem ser representados dessa maneira podem ser vistos como soluções para equações polinomiais de grau maior ou igual que 5. Isto é o que diz o teorema de Galois, na parte de álgebra e estruturas algébricas. Ou seja, polinômios de grau maior ou igual que 5, Galois demonstrou que as soluções não podem ser representadas na forma de somas, subtrações, adições de radicais, certo? Então não é solúvel, um polinômio de grau 5 não é solúvel através de radicais. A questão aqui no nosso exercício, que pede para mostrar que o número raiz quadrada de 2 é construtível usando apenas régua e compasso, se resume em construir o segmento raiz quadrada de 2 unicamente. Então, vejamos, tomemos uma unidade qualquer, ou certo? 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, uma unidade, e coloquemos esta unidade nos dois eixos horizontal e vertical, conforme figura abaixo. Então eu tenho um eixo horizontal aqui, ó. Não precisaria estar orientado, porque não precisamos do plano cartesiano, tá certo? Precisamos apenas do plano em si, certo? Não precisamos um eixo aqui e um eixo aqui. Tá, eu coloquei a setinha para mostrar que realmente a gente pode colocar aqui mais facilmente através de medidas aqui. Então, colocar aqui uma unidade aqui em vermelho e uma unidade perpendicular aqui em vermelho, certo? Então, formando o ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, nós temos uma unidade aqui em vermelho, uma unidade, e queremos achar x, tal que x é a raiz quadrada de 2. Mas esse achar o x, ou seja, representar ele usando apenas régua e compasso. Então, olha só, o raiz quadrada de 2 nós vamos ver que nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo, onde eu tenho dois lados, dois catetos, 1 e 1, certo? Então, vamos ver que é verdade que essa hipotenusa aqui vale a raiz quadrada de 2. Então, o x, que hipotenusa elevado ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então o x ao quadrado é 1, que é o quadrado que é 1, e 1 ao quadrado que é 1. Então x ao quadrado é igual a 2. Portanto, tirando a raiz, o x é igual a raiz quadrada de 2. Então nós acabamos de construir, usando apenas régua e compasso, tá? Colocando uma unidade na horizontal e uma unidade perpendicular na vertical. Unindo esses dois segmentos, o resultado é que esse segmento tem medida raiz quadrada de 2. Aproveitando aqui, ó, tá? Além de construir a raiz quadrada de 2, nós podemos também construir o segmento x igual a raiz quadrada de 3. E nós vamos poder ver em geral que a gente pode representar
o segmento x igual a raiz quadrada de um número que seja inteiro, positivo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Vejamos então, queremos construir agora o segmento raiz quadrada de 3. Da mesma forma, temos a unidade aqui, ó, temos a unidade aqui. Vamos aproveitar que nós já temos construído aqui o segmento x igual a raiz quadrada de 2, que resultou daqui, ó, dessas contas. Então, nós queremos achar o x igual a raiz quadrada de 3, ou seja, achar não, representá-lo graficamente, né, usando apenas régua e compasso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é perpendicular ao segmento aqui em azul, que é o raiz quadrada de 2, aqui partindo desse ponto aqui, ó, colocar uma unidade aqui, ó, perpendicular ao segmento em azul. Olha, então o que nós precisamos fazer é o seguinte, tendo a unidade aqui e o raiz quadrada de 2 aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, e aqui nós temos novamente aqui uma hipotenusa, tá certo? O y. Vou mostrar que o y vale raiz quadrada de 3, então vamos fazer as contas. O y, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a esse cateto 1 ao quadrado, mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Que é esse outro cateto em azul. Então, o y ao quadrado vai ser 1 ao quadrado dá 1, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Então, o y ao quadrado é igual a 1 mais 2, que dá 3. Como o y ao quadrado é igual a 3, o y é igual a raiz quadrada de 3. Agora nós vamos ver que a gente pode construir segmentos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, 5, 6, qualquer número inteiro. Para exemplificar abaixo, é construída uma sequência de números construtíveis, ou seja, as raízes quadradas de números inteiros 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por exemplo, raiz quadrada de 2, nós vimos que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Onde a raiz quadrada de 2 é a hipotenusa do triângulo que foi montado. Já o raiz quadrada de 3, que é outra hipotenusa do segundo triângulo que nós montamos, ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E assim sucessivamente, nós vamos poder construir os segmentos da forma raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5, de 6, de 7 e assim por diante. Então, lembrando que raiz quadrada de 2 é raiz da equação polinomial com coeficientes inteiros x ao quadrado menos 2 igual a 0, ou significa que raiz quadrada de 2 é um número algébrico. Então, como ele é algébrico, raiz quadrada de 2, tá certo? Foi possível a gente representar ele graficamente, né, no plano, usando apenas régua e compasso. Então, quer dizer o seguinte, todo número algébrico é construtível, certo? Mas nem todo número construtível é algébrico, e nós já comentamos isso. Então, o que falta agora para nós aqui é mostrar que já temos raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Agora, formando o triângulo retângulo aqui, o raiz quadrada de 3 é o raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Outro triângulo retângulo aqui, ó, o raiz quadrada de 4, que é 2, importa a raiz quadrada de 4 ao quadrado, a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 3, mais 1 ao quadrado, que dá 4. E raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 4. Agora, aqui novamente em triângulo retângulo, nós vamos representar o raiz quadrada de 5, que é o raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado. E assim sucessivamente nós podemos montar aqui, ó, o raiz quadrada de 6, depois o raiz quadrada de 7. Se você gostou dessa videoaula aí, ó, esse é o final da nossa videoaula, se inscreva no canal, gente, legal aí, ó. Habilita o sino para receber as notificações, tá? Deixa o like, aquele baita like legal aí, tá? Sucesso nos estudos de vocês, um grande abraço.